Terra. Com mais de 4,5 bilhões de anos de existência, o nosso planeta já passou por pelo menos 5 grandes extinções em massa. Sendo a extinção do Triássico-Jurássico mais conhecido, pois foi quando um asteroide do tamanho de uma cidade colidiu com a Terra há 66 milhões de anos atrás, o que causou a extinção de mais de 75% de toda a vida na Terra, incluindo os grandes dinossauros. Mas o que aconteceria se um novo asteroide com as mesmas proporções caísse na Terra nos dias de hoje? Seria o fim da raça humana? Quais as consequências em nosso planeta? Bem-vindo ao canal Além da Terra, e juntos vamos descobrir as consequências que um asteroide semelhante ao que matou os dinossauros caísse atualmente na Terra. Mas antes, curta o nosso vídeo e compartilhe com seus amigos, e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Segundo um estudo elaborado por pesquisadores da Universidade de Manchester e do Imperial College de Londres, aproximadamente 17 mil meteoros caem na Terra todos os anos, e o motivo pelo qual a gente não vê é porque a maioria atinge a superfície da Terra em pequenos fragmentos. Mas nem sempre são meteoros pequenos que caem na Terra, como é o caso do asteroide Chicxulub, que foi responsável pelo fim do período Jurássico e pela extinção de mais de 3/4 de toda a vida na Terra. Mas se esse asteroide caísse nos dias atuais, como seria? Primeiro, com a tecnologia cada vez mais avançada, seria quase impossível entrar um asteroide grande na nossa atmosfera sem ser identificada pelos radares e satélites que estão em volta da Terra. No entanto, seria impossível pará-lo, pois um grande asteroide pode atingir a Terra com uma velocidade de mais de 30 km por segundo e com uma força inacreditável, tornando impossível desviá-lo e muito menos destruí-lo. A nossa única esperança seria a Lua. No decorrer de milhares de anos, a Lua nos protegeu de diversos asteroides e meteoritos, mas nem sempre ela está no lugar certo e na hora certa. Infelizmente é o que acontece: o asteroide passa pela Lua, em direção a nosso planeta. Agora é só uma questão de tempo para o asteroide entrar em nossa camada de ozônio e chegar em nosso planeta. Nesse momento não há nada que possa fazê-lo parar. O impacto é inevitável. O asteroide, ao entrar na nossa atmosfera, a gravidade da Terra puxa o asteroide para o centro da Terra, fazendo com que o asteroide acelere ainda mais a sua velocidade, e acaba se tornando uma grande bola de fogo. O asteroide colide com a Terra e cria uma cratera com mais de 200 km de distância e mais de 20 km de profundidade durante o impacto. Uma quantidade incrível de energia foi liberada, causando terremotos com magnitude superior a 11 na escala de Richter, fazendo com que todos os arranha-céus a milhares de quilômetros de distância desmoronassem. O calor gerado pelo impacto foi suficiente para vaporizar rochas e concreto, e lançar uma mistura de rochas vaporizadas, poeira, gases e detritos na atmosfera a altíssimas velocidades. Parte dos detritos lançados pelo impacto atingiu alturas incríveis. Alguns materiais são lançados a centenas de quilômetros acima da atmosfera terrestre antes de cair de volta à superfície, assim impactando diretamente no espaço aéreo. A energia liberada pelo impacto fez com que os detritos atingissem alturas que ultrapassaram a atmosfera e, posteriormente, retornassem à Terra, e assim atingindo várias cidades a centenas de quilômetros de distância em um evento conhecido como chuva de detritos. Este evento resultou na liberação de grandes quantidades de energia térmica, incendiando materiais inflamáveis na área circundante e contribuindo para os incêndios em larga escala em todo o planeta. Após o impacto, uma onda de choque maciça se propagaria a partir do ponto de impacto. A velocidade da onda de choque seria extremamente alta, causando terremotos intensos em uma vasta área ao redor da cratera. As estruturas próximas ao local de impacto seriam destruídas instantaneamente, uma grande cortina de poeira e destroços varreriam tudo em seu caminho. O calor gerado pelo impacto e pelos detritos em chamas lançados na atmosfera causaria incêndios florestais em larga escala em áreas próximas ao local de impacto. Esses incêndios seriam tão intensos que poderiam se espalhar rapidamente por grandes extensões de terra, consumindo florestas, campos e assentamentos humanos, e gerando novas explosões por causa dos postos de combustíveis, aumentando ainda mais a temperatura. Parte dos detritos lançados pelo impacto seria incendiada durante a reentrada na atmosfera, criando uma chuva de detritos em chamas. Esses fragmentos incandescentes cairiam sobre uma vasta área, iniciando incêndios em locais distantes do ponto de impacto.
Isso ampliaria ainda mais a área afetada pelos incêndios. Os incêndios devastariam ecossistemas terrestres inteiros, causando a perda de habitat e a morte de muitas espécies. Mesmo aqueles localizados a centenas de quilômetros do ponto de impacto, seriam afetados diretamente pelos incêndios ou indiretamente devido à destruição de seus habitats naturais, o que causaria uma grande extinção em massa. Áreas densamente povoadas próximas ao local de impacto sofreriam danos catastróficos. Cidades inteiras poderiam ser destruídas pelos terremotos e pelos incêndios em questões de minutos. Além disso, a chuva de detritos em chamas e os incêndios poderiam levar a uma crise humanitária em grande escala, com milhões de pessoas sendo diretamente afetadas, pois as consequências do impacto do asteroide afetaria todo o globo terrestre. Grandes terremotos e vários tsunamis iriam devastar 90% de todas as grandes cidades. E afetaria todos os reatores nucleares do planeta, causando a maior catástrofe nuclear que o mundo já viu, pois iria elevar os níveis de radiação por toda a Terra. Poucas horas após o impacto, o mundo perderia o acesso com os seus satélites, e todas as usinas elétricas parariam de funcionar. Assim, todos os aviões que estiverem no céu iriam cair, todos os meios de transportes iriam parar de funcionar, GPS e todos os meios de comunicação iriam parar, piorando ainda mais a sobrevivência humana. O impacto do asteroide lançaria uma enorme quantidade de material na atmosfera, incluindo poeira, partículas de rocha vaporizada e gases. Alguns desses gases seriam liberados a partir das rochas vaporizadas pelo calor extremo do impacto. Isso incluiria dióxido de carbono e vapor d'água, juntamente com outros gases de efeito estufa. A presença elevada desses gases na atmosfera contribuiria para o efeito estufa, levando a um aumento nas temperaturas globais. O CO2 liberado na atmosfera também seria absorvido pelos oceanos, levando à acidificação da água. A acidificação dos oceanos tem efeitos prejudiciais nos ecossistemas marinhos, especialmente nos recifes de coral e em organismos com conchas e carapaças de carbonato de cálcio, como moluscos e alguns tipos de plâncton. Com o aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera, as temperaturas globais aumentariam significativamente. Isso levaria a um aquecimento global extremo, com temperaturas máximas recordes em muitas regiões do mundo. O calor intenso teria impactos devastadores na agricultura, nos recursos hídricos e na saúde humana, além de colocar em risco a sobrevivência de muitas espécies animais e vegetais. Esses detritos bloqueiam significativamente a luz solar, reduzindo a quantidade de radiação solar que atinge a superfície de toda a Terra. Isso leva a uma escuridão prolongada, onde a luz do dia seria reduzida a níveis crepusculares ou mesmo completamente escuras em algumas áreas. Nesse momento, toda a Terra estaria nas trevas e menos de 1/10 de toda a população mundial sobreviveriam a primeiros dias após a queda do asteroide. Após 6 dias do grande impacto do grande asteroide, a luz solar bloqueada por grandes nuvens de poeira e gases tóxicos, as temperaturas globais diminuiriam drasticamente. Estimativas sugerem que as temperaturas poderiam cair em média de 20 a 30 graus Celsius em todo o mundo, criando condições glaciais em muitas áreas, assim levando mais de 2/3 de toda a vida no planeta, e com os níveis de radiações extremamente elevados, a possibilidade da raça humana sobreviver a esses climas extremos é de menos de 1%. Após algumas semanas, a redução drástica na luz solar prejudicaria a fotossíntese nas plantas, a base da cadeia alimentar. Com menos plantas capazes de realizar a fotossíntese devido à falta de luz, a produção de oxigênio seria reduzida e a oferta de alimentos para animais herbívoros seria severamente limitada. E as poucas vegetações que sobraram estavam com altas taxas de radiação. Nesse momento, a raça humana já não existia mais. A falta de plantas saudáveis levaria à escassez de alimentos para herbívoros, que, por sua vez, afetaria os animais carnívoros que dependem desses herbívoros para se alimentar. A escassez generalizada de alimentos provocaria uma competição intensa entre as espécies sobreviventes. A falta de luz solar também afetaria os ecossistemas marinhos, prejudicando os organismos fotossintetizantes na superfície do oceano. Isso poderia causar uma interrupção na cadeia alimentar marinha, afetando peixes, mamíferos marinhos e aves que dependem desses organismos como fonte de alimento. Além do inverno nuclear, o desequilíbrio térmico global poderia causar eventos climáticos extremos, com
como tempestades intensas, furacões e tufões. A interrupção dos padrões climáticos normais poderia levar a inundações generalizadas em algumas áreas e secas prolongadas em outras, agravando ainda mais as condições para a vida na Terra. A combinação dos efeitos do impacto direto, da onda de choque, dos incêndios em larga escala, do inverno nuclear, nas explosões nucleares e das mudanças climáticas extremas resultaria em uma extinção em massa. Numerosas espécies, tanto terrestres quanto marinhas, seriam levadas à extinção. Isso incluiria organismos especializados que não conseguiriam se adaptar às rápidas mudanças ambientais. A extinção em massa levaria ao colapso das cadeias alimentares em muitos ecossistemas. Animais herbívoros perderiam suas fontes de alimento, levando à escassez de presas para os predadores. O desequilíbrio nas populações de espécies afetaria a dinâmica de toda a comunidade, causando perturbações significativas em todos os ecossistemas. Mas essa não seria a primeira vez que o nosso planeta passa por mudanças catastróficas assim, mesmo sendo 10 vezes pior que a da última vez por ter elevados níveis de radiações por causa das usinas nucleares. A vida sempre dará um jeito de renascer e se adaptar a novos ecossistemas, então não seria o fim da vida em nosso planeta, e sim o começo de algo novo. Esse vídeo foi criado com bases em pesquisas e estudos de outros acontecimentos globais em nosso planeta. Não há nenhum perigo previsto para os próximos 100 anos. Ao menos no que diz respeito aos asteroides já identificados próximos à órbita terrestre. Obrigado por assistir até aqui e não esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscreva, pois ajuda demais o nosso canal.